E para falar com o Luca Bassani, porque a gente está trazendo a repercussão dessa vitória de Trump em vários aspectos. E não dá para deixar de falar sobre os rumos que serão adotados agora nas guerras que estão acontecendo com maior evidência no mundo. Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio. Como é que essa situação deve caminhar em relação às guerras, Luca Bassani? Pois é, Lívia, ao mesmo tempo que muitos falam sobre a possibilidade da finalização da guerra na Ucrânia por conta de um financiamento menor americano ao presidente Volodymyr Zelensky, muitos dizem que possa haver também um momento de recrudescimento da guerra no Oriente Médio, até mesmo uma escalada do conflito, considerando as posições históricas de Donald Trump em relação ao Estado de Israel, considerado até mesmo por Benjamin Netanyahu, o premier israelense, como o melhor amigo que Israel já teve ao longo desta fraterna relação entre americanos e israelenses. Vale a gente dizer que durante essas últimas horas o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse que espera que o novo presidente norte-americano possa dar aos palestinos, através da diplomacia americana, a dignidade que merecem. Ao mesmo tempo em que o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, espera que os Estados Unidos possam também fazer com que esta guerra que se desenrola no Líbano há cerca de 45 dias possa chegar ao fim. Por fim, vamos falar também sobre o presidente do Iraque, Mahmoud Shia al-Sudani, que parabenizou tanto Trump quanto seu vice Vance pela sua vitória e espera que o trabalho dentro do Iraque possa fortalecer a democracia no seu país e também diminuir com as chances do terrorismo local. Vale a gente dizer que enquanto Trump foi presidente entre 2017 e 2021, nós tivemos um momento muito difícil entre as relações iranianas e americanas, onde os Estados Unidos acabaram com aquele acordo nuclear com o Irã, fez com que o Irã robustecesse a sua indústria bélica, financiasse cada vez mais esses grupos terroristas que sempre falamos aqui, os Houthis no Iêmen, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah dentro do Líbano, entre outras comunidades xiitas radicais no Iraque e na Síria. Então é possível que haja um novo momento de animosidade entre o Irã e os Estados Unidos, lembrando que essa relação ela é ruim desde 1979, quando houve a Revolução Iraniana naquele país, e também que durante o governo Trump, um dos principais líderes da Guarda Revolucionária Iraniana, o Qasem Soleimani, foi morto pelos Estados Unidos. Então, essas questões militares entre Irã e Estados Unidos vale a pena a gente analisar durante os próximos meses, principalmente por Israel e Irã estarem em um embate direto agora, com respostas militares, mísseis, drones, foguetes sendo lançados, e os americanos estarem também por trás desse compartilhamento de inteligência com os israelenses durante os últimos meses, algo que pode se intensificar durante o começo do governo Trump a partir de janeiro do ano que vem. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Obrigada, Luca Bassani. O Fabrício Naides que voltou aqui para trazer mais análises para o Jornal da Manhã. E eu quero tocar nesse ponto com você, né? Não há muito o que mudar na relação com os israelenses em relação à guerra no Oriente Médio, talvez aprimorar em alguns aspectos nessa questão da inteligência, como o Luca falou. A questão é como vai ser o governo de Trump em relação ao apoio aos ucranianos na guerra contra a Rússia. Há perspectivas de talvez haver uma desaceleração nesse apoio. Será que isso vai se consolidar? Essa que é a grande questão, porque os americanos em geral, o eleitor americano concorda com esse apoio à Ucrânia, muito mais porque ele desgosta da Rússia do que necessariamente por ele gostar de entregar dinheiro para a Ucrânia, para essa ajuda financeira e militar. Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente fala de Israel, a gente tem que lembrar que durante o governo Trump houve uma tentativa de acordo entre Israel e Palestina, de território ali para os dois países. Isso nunca foi para frente. A comunidade palestina acreditou que era um acordo que favorecia muito mais o lado israelense do que o lado palestino. Isso não avançou. Saiu agora há pouco, Liviano, se eu passar a bola aqui para o Alan, o seguinte, uma publicação do Conselho Judeu para Assuntos Públicos lá dos Estados Unidos, um grupo, uma comunidade de judeus lá no país, dizendo o seguinte: não se enganem, a comunidade judaica sabe precisamente onde que leva o extremismo, o ódio e a desumanização, e estaremos na linha de frente em todas essas lutas, porque os nossos valores e a nossa segurança depende disso. Eles comentam aqui então a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.
Queria perguntar para o Alan o seguinte: quando a gente fala de guerra no Oriente Médio, a gente fala, obviamente, de preço do petróleo subindo. Caso Trump consiga trazer ali algum tipo de acordo para o Oriente Médio, para pelo menos frear a guerra, isso pode mudar o preço do petróleo de alguma forma? Pode sim, até porque você tem já alguns fatores que colocam o preço do petróleo em baixa, Fabrício. Um deles é a menor demanda da China. Então, a China crescendo menos, consome menos petróleo, pressão de baixa no preço do petróleo. O outro é que a Arábia Saudita já anunciou também um aumento da oferta, né, da produção de petróleo. Mais oferta, preço para baixo. O que tem sustentado o preço do petróleo é justamente as incertezas geopolíticas, porque se escala o conflito lá e o Irã entra, por exemplo, fechando ali o Estreito de Hormuz, né, é 1/3 do petróleo, da distribuição do petróleo no mundo, fica paralisada e, evidentemente, aí menos petróleo, o preço vai para cima. Então, eu vejo que se o Donald Trump conseguir fazer ali um acordo entre as partes e distensionar o conflito, aí o petróleo pode cair mais. Caso contrário, petróleo para cima. E aí acho até que é interessante a gente trazer o seguinte ponto, Lívia, porque o Alan até já falou sobre isso aqui. O Donald Trump tem uma característica muito peculiar, que ele é um dinheirista, ele é um empresário. Isso. Então ele sabe onde aperta o bolso dos cofres públicos dos Estados Unidos. Possivelmente, apesar dele ter essa postura mais pró-Israel, pode acabar pressionando para evitar que muito dinheiro seja perdido nessa disputa ali no Oriente Médio. Sim. Por falar em dinheirista, a gente tem que pensar nisso também, não é, Gani? Porque e Fabrício e Lívia, na medida em que hoje ele falou isso de novo, né, no discurso da madrugada, na medida em que ele fala em fechar, na medida do possível, a economia americana, ele impacta diretamente o Brasil, que é um exportador de commodity, basicamente um exportador de commodity, né, Gani? Embora a gente não seja tão dependente assim do mercado americano, como é da China, mas é um parceiro de primeira hora do Brasil. Eu vejo que esse discurso que ele faz, vamos fechar aqui... Por exemplo, só te interrompendo, Atalino, mas, por exemplo, o aço brasileiro teve grande problema no primeiro mandato do Donald Trump. Com uma taxação, né, uma sobretaxação que houve. Se ele for nessa direção, né, condicional, de mais taxação de produtos, evidentemente que o mundo se torna mais inflacionário, que é o que a gente chama de fragmentação, que é em vez de globalização. O mundo mais globalizado, isso significa um mundo menos inflacionário, porque os países vão produzir onde que é mais barato, certo? Só que, né, dado a tensão geopolítica, isso pode fazer com que o mundo se torne um pouco mais inflacionário. Agora, por outro lado, ele é muito pragmático, quer fazer negócios. Vamos ver o que vai prevalecer, se é o protecionismo ou se é o Donald Trump pragmático que quer fazer negócio com o mundo inteiro, mas eu vejo que a estabilidade geopolítica é um fator positivo para a economia. Agora vamos ouvir o Henrique Kriegner, porque, Henrique, poucas coisas no mundo, na vida, não sofrem talvez uma interferência, digamos assim, ou uma influência acima de todas as outras coisas do dinheiro, do que no caso das guerras, por exemplo, porque tem uma questão ideológica também de fundo, tem a questão financeira também, obviamente, mas tem a questão ideológica. E quando o Trump fala, sobretudo em relação à guerra na Ucrânia, que vai se sentar com Putin, vai negociar um fim para a guerra, eu tenho dificuldade de entender o que está sobre a mesa, o que vai ser negociado para colocar fim numa guerra que já se estende há mais de 2 anos e que não chega ao fim, não se consegue negociar um fim. Você tem um palpite sobre o que vai estar sobre a mesa em relação a isso? Olha, Lívia, uma das alternativas que tem se cogitado, né, um dos caminhos, é que o próprio presidente Trump, que declarou que quando eleito, terminaria a guerra na Ucrânia em 24 horas, né? Isso foi uma promessa aí de prazo que ele fez durante a campanha. Vamos ver, muito difícil que isso aconteça, mas enfim. Um dos caminhos que foi sugerido, justamente está sendo cogitado nesse momento, é que os Estados Unidos venham reduzir o montante aí enviado para a Ucrânia anualmente, não só na questão de dinheiro, mas também através de equipamentos e todo outro material bélico, fazendo com que, colocando a pressão desse custo sobre os outros países da OTAN, especialmente os países europeus. Nesse momento, né, a Europa não está com uma economia pujante o suficiente para arcar com a mesma quantidade de dinheiro investido. Isso levaria, portanto,
o investimento, na verdade, ou o dinheiro que for destinado à Ucrânia, a uma redução considerável, fazendo com que a Ucrânia tivesse que sentar para conversar com a Rússia e talvez aí ceder parte do território invadido mesmo. Essa é uma das alternativas que está se cogitando, de que o Trump, ao retirar um pouco do investimento, promoveria esse cenário para que então chegasse a uma conclusão da guerra. É muito, apesar, né, da injustiça e do crime cometido pela Rússia, já é um consenso em muitos analistas e também entre muitas pessoas, players importantes do cenário internacional, de que a situação é praticamente irreversível na Ucrânia, neste momento. A guerra pode se continuar, são milhares e milhares de vidas, né? Já são 10 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia ou que faleceram, então no último censo aí na Ucrânia esse número já chegou a esse nível. É muito preocupante os gastos, né, e os prejuízos econômicos gerados tanto na relação lá na Europa, e isso tudo está gerando ainda mais descrença de que esse cenário vai poder ser revertido. Ou seja, a visão pragmática nesse momento é a Ucrânia, neste momento, precisaria ceder parte do seu território e depois entrar aí com outras sanções ou outras medidas. Não sei se essa vai ser a estratégia do presidente Trump, mas se a gente considerar o alinhamento que já houve do primeiro mandato e até depois dele ter sido deixado a presidência com o presidente Putin, com o outro lado, essa é uma estratégia bem viável.